A maldade não é pra você fazer maldade, é pra você identificar a maldade. Isso, a maldade que você tá falando aí é a maldade de a maldade, da vida, que é diferente da exatamente. crueldade. Uma pessoa cruel é diferente de uma pessoa maldosa. Beleza? Ele tem que ter a maldade. O que é a maldade? Eu saber que se esse indivíduo tá armado e que ele pode atirar em mim, eu vou atirar nele antes, mesmo que ocorra a morte dele. E o que muitas vezes acontece, principalmente com um cara que tá iniciando, eu falo assim, você tem coragem de matar alguém? Não. Fala, meu irmão, se você não tiver coragem de matar, você vai morrer, porra. Você vai morrer na hora que você catar, sabe por quê? Porque o marginal, ele se prepara. O moleque que tá lá na quebrada, que tá andando com os outros bandidos, que tá aprendendo com o crime, ou que já passou numa Fundação Casa, como eu vi relatos de amigos meus que eram instrutores dentro de Fundação Casa, a molecada treinando, dá geral num roubo, dentro da Fundação Casa. A molecada treinando, e aí o cara falava assim pro outro, vai meu, achou a arma, atira nele. A molecada treinando a maldade, treinando a crueldade. Pra ser cruel. E aí o cara, quando ele não tem essa maldade, dotado de insegurança, instintivamente, quando a gente chega no embate, que um olha pro outro e o marginal, ele percebe que esse policial tá inseguro nos atos dele, que ele não vai ter coragem de sacar a arma dele e atirar sem precisar, o marginal que é cruel, que é maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai matar. Ele vai ter coragem de investir. Muitas vezes ele tá desarmado, tomar a arma do policial e matar o policial, às vezes até com a própria arma. Porque ele viu, esse cara não tem coragem. E é muito louco isso aí. Eu tive um tempo em Campinas, eu fui responder um processo administrativo, eu trabalhei em Campinas. Aí me colocaram para trabalhar na região central. Lá na região central, antigamente a gente tinha, agora é boina para todo mundo, e obrigado, Coronel Cássio, por ter feito isso aí. Exatamente. Mas a gente usava, tá ligado aquele que parece um pastel? Tô ligado. Usava aquele bibico. Tô trabalhando no centro de Campinas. O que tu achava de usar o bibico? Porra, cara? era foda, Uma irmão. bosta. Não vou falar a real, irmão. Porra, eu gostava da boina caída nos olhos, de repente um bibico. Nada contra quem usava, mas, mano... Antes ou depois do se apruma não, João? Cara, foi antes, um pouquinho antes. Tá. E aí eu lembro que... Não dá pra você colocar o bibico. Eu peguei uma... Não dá, né? Eu peguei uma ocorrência... E não, é foda. Fica parecendo mas, cara, pasteleiro. Parece um soldadinho daquele de cantiga de criança. Mas esse exemplo antigamente, é sabe como é bom? que os caras escolhiam a farda? Cortando aqui rapidinho. Colocavam uns manequim e colocavam um povo assim, do povo pra ver, né? Entra o primeiro polícia. Ninguém falava nada. Quando entrava um que... Todo mundo dá risada, falava, essa daqui. Essa aí. Essa farda. Antigamente era assim, cara. Só farda ridícula. Tá. Hoje não. Hoje, graças ao Coronel Cássio mandou benzaço. Meu, a farda da PM hoje é top, cara. Top. E aí o que acontece? Mas essa experiência, ela serve pra mostrar que muitas vezes não é onde você tá, não é a modalidade de patrulhamento que você tá, mas é saber se posicionar. E nesse exemplo, eu lembro que tinha uns informantes lá no centro de Campinas, o cara entrou, roubou uma lanchonete e correu pro ponto de ônibus. E o informante ficou no visual e ligou pra viatura. E a gente tava, 2 quilômetros, 1,5 km, tava perto. E o cara falou, é um cara de vermelho, calça jeans. Cheguei, ponto de ônibus lotado, aborda. Cheguei na abordagem. Só que a impressão que o cara tinha é que os policiais de bibico eram mais tranquilos. Certo? Tava eu e o outro polícia, que era um puta de um polícia Januário. Mandar um abraço pra ele. Aí eu lembro que esse indivíduo, que foi uma situação mais ou menos até parecida com a do Cabo Santana, na Paraisópolis. Eu lembro que esse indivíduo, eu tava com a CT-30, fiquei na segurança, descemos, abordamos ele no ponto de ônibus, o polícia grudou ele. Quando o polícia começou a dar geral, ele se embolou com o polícia. Esse cara. E virou emboleiro. Por quê? Ele achou que teria condições de fazer o enfrentamento e correr. Eu lembro que as minhas palavras foram pro policial. Falei, descola dele que eu vou atirar nele. E quando eu fui puxando de lado assim, que o cara olhou no meu olho, foi engraçado, porque ele olhou no meu olho, ele viu que eu ia atirar mesmo. Que ele tava ali embolando, tentando catar a arma do polícia naquele emboleiro. Eu falei, descola dele que eu vou atirar nele. Quando ele olhou no meu olho assim, ó, eu lembro que ele falou, senhor, perdi. Soltou e deitou no chão, cara. E foi 3 palavras que eu falei, cara. Só que ele viu. Que ali a gente ia vir bala mesmo. Ia mesmo, cara. Do jeito que ele se embolou ali. Caralho. Mas isso é o cara perceber a segurança que eu tinha do que eu tava fazendo. Por que eu ia atirar nele? Eu tenho uma resposta jurídica para aquilo. Boa. A qualquer momento ele podia pegar a arma do policial, balear o policial, balear eu, balear quem tava no ponto de ônibus
Então eu tinha uma... Ali nós estávamos num perigo iminente e eu atiraria nele. Mas esse conhecimento técnico muitas vezes não é passado para o policial novo. E ele vai ficando cheio de insegurança, cheio de dúvida na cabeça dele. E na hora de atuar, muitas vezes, ele acaba não obtendo um êxito desse. Vacila. E aí eu falo... E aí é onde eu entro no detalhe. Não é a farda, é a atitude. É o cara saber conduzir a ocorrência. É ele olhar e falar, mano, fudeu. E aí é um negócio muito mais instintivo, muito mais animal que tem que haver. E quando você age dessa maneira, foi lindo. O cara deitou, colocou as mãozinhas pra trás, não precisou encostar um dedo nele, ele já entendeu o recado ali. Exatamente.